Vamos falar agora de um outro povo também que veio a surgir aí na região do México, que se chama os maias. Quando nós falamos de povos pré-colombianos ou pré-hispânicos, nós estamos falando de povos que surgiram antes da chegada dos espanhóis aqui, certo? Então, antes da chegada dos espanhóis, já havia outras sociedades, como eu falei no início. Mas, que sociedades são essas que surgiram antes? Nós tivemos os zapotecas, os mixtecas, os toltecas, os maias, os astecas, os incas e outras também. Os maias e os astecas. Bom, o povo maia provavelmente veio a surgir, provavelmente foi um povo que veio do sul dos Estados Unidos, onde vivia também o povo olmeca, né? O povo olmeca, quando ele saiu da região que eles tomaram, eles dispersaram pelo mundo, espalhando assim sua cultura, seu costume, sua religião, e naturalmente os maias herdaram algumas coisas também. Podemos dizer que eles herdaram hábitos do povo olmeca. A localização. Então, aí está a localização, nós estamos vendo que é perto do Golfo do México, né? Próximo ao Golfo do México, e percebemos também que o território maia não é tão distante do território do Império Azteca, que está logo ao lado. Os maias. Os maias surgiram em 1800 a.C., entre 300 a.C. e 200 depois de Cristo, ele iniciou um grande período de crescimento, formou-se alguns centros urbanos que se tornaram independentes, e 900 depois de Cristo, as cidades atingiram seu maior esplendor. E no século X, a civilização ela entra em declínio. Então, podemos dizer que, como todas as civilizações, eles surgem pequenos povoados, depois ele começa a tomar território, atinge o esplendor e aí teve seu declínio. Depois nós vamos entender por que foi que ele se declinou. O auge do povo maia. O território em que a civilização maia alcançou é praticamente do tamanho da Espanha. Chegou a 500 mil quilômetros quadrados. Então, quando ele chegou no auge, nós tínhamos um território imenso que era praticamente comparado hoje com o tamanho da Espanha, com 500 mil quilômetros quadrados. No seu auge, um dos seus principais centros era a cidade de Tikal, que fica hoje na atual Guatemala. Atingiu cerca de 60 mil pessoas. Então, a principal cidade da civilização maia era a cidade de Tikal. Então, tá aí a civilização maia, como já mostrei para vocês. Tikal era grande produtor de um produto chamado sílex, que era uma rocha muito utilizada na produção de armas e também de ferramentas. Então, tá aí a rocha do sílex. Em Tikal, o que é que nós podemos encontrar até hoje em dia? Pirâmides, esculturas e também prédios que eles construíram naquela época. Outras cidades também acabaram se destacando na Península Yucatán. Chama-se Península Yucatán essa região que foi tomada pelo povo maia. Vamos lá. Então, aí nós temos alguns exemplos. Nós temos um centro religioso, não é? Na cidade de Uxmal. E esse outro local, que é Edzná, que também era famoso por ter um sistema de canais de água. Como era formada a sociedade maia? Também era hierarquizada, ou seja, ela era dividida, tinha um governante supremo, tinha outros governantes também que ajudavam o governante supremo, que é claro que ele não conseguia administrar tudo sozinho. Havia uma aristocracia. Nessa aristocracia, que era uma classe alta, também havia administradores religiosos e também militares. Tinha os camponeses, que era a principal classe que mantém toda essa estrutura dessa pirâmide que a gente criou. Então, os camponeses, eles costumavam viver no lugar que eles chamavam de Ná. Era um grupo de indivíduos que eles compartilhavam, que eram da mesma família, que compartilhavam as casas que eram erguidas num lugar só. Agora, imagine só, que você vive com sua família, todo mundo em um espaço só, em torno de um pátio, certo? Porém, as mulheres, quando elas casavam, elas tinham que viver com a família do marido, ou seja, na ná do marido, certo? Então, era um grupo de indivíduos
né, que tinham suas casas erguidas em torno de um pátio central. A educação dos filhos dessa família era totalmente voltada para o ofício. Então, vamos usar um exemplo. Se a minha família ela produzisse algum produto agrícola, vamos dizer, era o milho, então a criança ela seria criada para produzir o milho. E assim ia, era voltada para o ofício que a família costumava fazer. Era voltado para o trabalho mesmo. A família típica era formada por avós, filhos e suas esposas e netos. Então, as mulheres, quando elas casavam, como eu falei para vocês, ia viver no naná do esposo. Economia. Havia comércio, por isso havia várias rotas comerciais. Tinha também uma espécie de produção agrícola, onde eles produziam milho, feijão, abóbora e também pimenta. Com relação à religião, eles adoravam a serpente emplumada, que era o deus principal e o deus criador de tudo, e fazia muitas homenagens, muitas oferendas a esse deus. Havia também muitos outros deuses, como o deus do cacau, o deus do milho. Os maias acreditavam que Deus havia criado o universo, mas ele não criou um universo só. Ele criou vários universos. É como se ele tivesse criado o universo, não tivesse dado certo e esse universo pudesse ser destruído. Então, a missão do povo maia era fazer com que Deus não se enfurecesse e destruísse o universo. Para evitar a destruição desse universo, os maias eles começaram a construir pirâmides com altares e nesses altares eles começaram a praticar sacrifícios humanos. Provavelmente uma coisa que foi herdada dos olmecas, não é? E uma prática semelhante também com o povo que vocês vão ver que é dos astecas. Então, eles eles praticavam sacrifícios humanos para as divindades. Eles também, na verdade, eles sabiam escrever, que foi uma coisa que eles herdaram também do povo olmeca. Então, eles dominavam a escrita, eles utilizavam hieróglifos como código, e através da escrita, eles organizavam aspectos históricos, eles registraram crenças, elementos relacionados à organização política. Então, imagine só um historiador encontrar tudo isso e poder descobrir como é que funcionava essa civilização. Eles também desenvolveram um complexo de saberes matemáticos. Então, eles já sabiam contar. E também o conceito do zero. Então, como explicar o que é o zero? O zero, na verdade, é o nada, é quando você não tem nada. Então, ele já conhecia o conceito do zero. Com o avanço do conhecimento astronômico, eles criaram seu primeiro calendário que continha 365 dias. E eles criaram um calendário com base às práticas da agricultura. Então, eles observavam o tempo de colher, o tempo de plantar, e os astros do céu, e isso tudo fez com que eles criassem um calendário de 365 dias. Declínio. O que causou o fim da civilização maia foi mudanças ambientais e o aumento populacional e também a invasão de outros povos. Então, a mudança do ambiente, do meio ambiente, a mudança, o aumento da população, que é claro que quando você tem uma civilização, uma cidade que está prosperando, muitas pessoas de outros territórios passam a viver nessas cidades, e também houve invasão de outros povos, e aí, praticamente, ele não aguentou, né? E até hoje, os dias de hoje, esses povos maias, né, eles estão espalhando sua cultura pelo mundo. Tem cerca de 4 a 5 milhões de descendentes de povos maias que lutam até hoje para preservar a cultura, os costumes que eles possuíam. É claro que os sacrifícios humanos, mas não. Não é que chega a ser uma coisa que era do tempo deles, mas que era absurdo. Mas nos dias de hoje, os descendentes do povo maia lutam para poder preservar essa cultura que eles têm.